As passagens descritas na Bíblia, os versículos contidos na Bíblia que você diz que é palavra de Deus, realmente foi dado por inspiração, revelação do próprio Deus, de Jesus, o Espírito Santo de Deus, como os cristãos afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela inspirou os autores a construir as narrativas. Será que realmente é isso mesmo? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 4 passagens bíblicas em que os autores não receberam inspiração nenhuma e adquiriram informações de literaturas apócrifas. Peraí, Fernando. Então você está me dizendo que não foi o Espírito Santo de Deus, não foi o próprio Deus que revelou para os autores essas informações que estão contidas no Novo Testamento? É exatamente isso. Então, depois da nossa vinheta, eu vou apresentar para vocês essa construção teológica do seu Novo Testamento que você diz que é inspirado por Deus. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, quando você lê essa passagem aqui, por exemplo, de 2 Pedro, capítulo 2, 4 ao 5, que vai dizer o seguinte, ó, presta bem atenção, isso daqui, ó. O crente tem uma grande dificuldade de entender o que a gente apresenta aqui, ó, de uma forma tão simples, didática, sem usar tanta parte técnica, hebraico, grego, exegese aprofundada mesmo. Mesmo assim, o crente, ele tem essa dificuldade. Imagine se a gente entrar mesmo no texto, a gente desmistificar na raiz das narrativas. Aí que ele pula o vídeo mesmo, que ele não vai entender porcaria nenhuma. Mas olha aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Para analisar, quando Pedro escreveu essas narrativas foi o próprio Jesus ou Espírito Santo que inspirou Pedro a escrever essa narrativa. Já temos um problema que essa carta aqui, ela não é considerada original de Pedro, né? Segundo a Academia Teológica, ela não vem original das mãos de Pedro. Isso aí os estudiosos, eles já bateram o martelo e realmente ela entrou no estudo aí sobre cano bíblico. Já vai mostrar aí que os pais da igreja acrescentaram ela na hora de montar o cano bíblico. Então, ela circulava ali, mas eles não consideravam ela como inspirada pelo Espírito Santo. Já temos esse problema, tá? Mas vamos lá. Mas ela está canonizada como inspirada. É assim que os crentes afirmam. Mas esta informação aqui, ó. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, da onde que o autor tirou essa informação? Se não existe na Bíblia. Você já parou para analisar isso? Não existe essa passagem. E se você quiser fazer malabarismo semântico e utilizar, por exemplo, passagens que está no livro do Apocalipse, Apocalipse é bem mais tardio, ok? Apocalipse é um dos últimos livros aqui do 1º século a ser escrito. Se você tem esse livro de Pedro como verdade absoluta, que Pedro realmente escreveu essa epístola, esta carta, então ele escreve antes de Apocalipse. Então, da onde que Pedro tirou essa informação? Se não existe, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro judaico, não existe essa passagem aqui. Aonde está no Antigo Testamento que Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno,
os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O inferno aqui, tá? Não é esse lago de fogo aí que os crentes afirmam, não. Isso aqui é Tártaro, tá? Tártaro. Então, aonde o autor tirou esta informação? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da... Eu vou mostrar tudo, vou mostrar os documentos, as fontes, da onde esse autor de 2 Pedro tirou essa informação. Fique no vídeo até o final, marretem o like aqui, porque aqui eu vou mostrar, aqui vai ser uma porrada de informações para vocês. Olha a aula, presta atenção na aula, tá, crente? Isso aqui na EBD, no culto à noite, no culto de doutrina sexta-feira, e qualquer outro tipo de culto você nunca vai escutar na sua igreja, tá? Aonde Pedro, a carta de 2 Pedro, tirou essa informação que Deus não poupou os anjos que pecaram, se não existe, por exemplo, no Antigo Testamento. Entra na mente do autor, quando ele está escrevendo lá no 1º, 2º século. Aonde ele tirou essa informação? Foi do próprio Deus, do próprio Espírito Santo? Vamos para mais uma? São 4, tá? Agora, 1 Pedro 3, 18 ao 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, presta atenção nisso aqui, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Opa, a mesma construção teológica. Agora eu te pergunto, da onde que Pedro também tirou esta informação que Cristo pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes? Você sabe me dizer? Mas calma, eu vou apresentar para vocês. E eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando uma das menções de que Pedro tirou estas informações, mas essa corrente teológica corria em outros livros também, que é tudo que o crente não aceita, apócrifo. E Pedro tira essas informações aqui, possivelmente, desta que eu vou apresentar agora, e durante o vídeo, de outra também. Aqui eu tenho um vídeo mostrando que Pedro tira de Baruque. Está dentro da sua Bíblia, crente? A construção da história completa. Aqui é uma citação de Pedro. Ele está citando. Pregou aos espíritos em prisão, mas a história completa, ela provém de qual livro? É inspiração do próprio Pedro? É o Espírito Santo que inspirou Pedro? Ou Pedro bebeu da fonte de outras literaturas que já haviam sendo escritos? Se a tua Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e Pedro bebe de outras fontes, então ela não é inspirada pelo Espírito Santo. É uma adaptação de outras construções teológicas. E se você não aceita, por exemplo, o livro de Baruque, você diz que não é inspirado pelo Espírito Santo, por que tem trechos de livros apócrifos inseridos dentro do seu Novo Testamento? Se você não aceita a história da descida dos infernos para o inferno, para o submundo dos mortos de Baruque, por que você aceita a citação de Pedro citando um livro apócrifo? Se ele cita um livro apócrifo, é porque ele está batendo o martelo que a história é verdadeira. E automaticamente você tem que aceitar o livro apócrifo. Então Pedro aqui, ele está recitando uma das narrativas antigas em que um personagem, e aqui ele insere Cristo, e isso aí é o problema. Aí é o problema, meu querido. Aqui ele insere que Cristo padeceu e desceu e pregou aos espíritos em prisão. Mas essa narrativa é verdadeira? Ou o autor pegou uma história antiga e inseriu Cristo? Olha só, hein? Presta atenção. Mas beleza. Mas o que eu vou apresentar hoje para vocês aqui não é Baruque. Vamos para outra agora? Eu apresentei 2, tá? Depois eu vou apresentar as provas para vocês.
Agora, o Paulinho, o personagem mais idolatrado das igrejas evangélicas. Presta atenção, olha o que Paulo vai citar. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo recebeu essa revelação lá no terceiro céu de Jesus Cristo, o ressuscitado, sobre que Satanás se transfigura em anjo de luz? Paulo, ele recebeu isso daí? Ou Paulo bebeu de uma fonte que já existia e já pregava sobre essa teologia, essa corrente teológica? Será que o que você lê dentro da Bíblia é inspiração de Deus para os autores? Ou eles beberam de fontes que já existiam antes deles? Então, mais uma, presta atenção. Em todas essas passagens eu estou grifando em amarelo, ó, para você entender. Não entendeu? Volta o vídeo e presta atenção nas minhas falas, tá? Se tiver algum erro na minha fala aqui, vocês, Fernando, você falou Jesus aí, mas não é Jesus, é Paulo. Beleza. O erro que eu possa cometer aqui é essa transição de palavras assim, ok? E se eu errar também no português aqui, eu sou ser humano, eu não sou professor de português, mas tento ao máximo a me deter dentro das conjugações verbais e não cometer erros grotescos igual os crentes cometem quando escreve aqui no chat, aqui, né? Que é de dar vergonha. Né? Então vamos lá. Da onde que Paulo tirou essa história que Satanás se transfigura em anjo de luz? Foi da Bíblia, no Antigo Testamento? Foi? Será que Paulo bebeu da fonte da Bíblia? Porque quando Paulo escreve essa carta aqui, não existia Novo Testamento. Não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, não existia. E aí? Da onde que Paulo tirou essa ideia que o próprio Satanás ou o Espírito se transfigura em anjo de luz? Olha a quantidade de informações que eu vou trazer para vocês. Presta bem atenção. E vamos aqui, acho que é para o último. 1 Coríntios, Paulinho de novo. Paulinho da pamonha. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis, presta atenção, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Deixa eu perguntar para vocês, da onde que Paulo extraiu essa ideia que o povo ali de Corinto iria julgar os anjos? Foi revelação do Espírito Santo? Ele leu isto aqui em uma teologia judaica, no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias? E mesmo se ele citasse ali no Antigo Testamento, você precisa ver dentro do contexto histórico e cultural se o autor do livro ele não está inserido num campo helênico, pelo qual ele também está bebendo da fonte ali de Zoroastro, do Egito e tantas outras culturas que rodeava esse povo. Entendeu? Então, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso aí foi revelação? Ou Paulo estava bebendo de uma fonte anterior a ele? Você não sabe de nenhuma, né? Então beleza, agora nós vamos para a comprovação. Olha aqui, presta bem atenção. Nos bastidores de crenças angelológicas judaico-cristã, Felipe Guimarães. Os únicos personagens mencionados na Bíblia que passaram por esta experiência foram Enoque e Elias, também apresentado no livro do Novo Testamento como um profeta, ok? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Collins, 2010, página 75, ele afirma que Enoque provavelmente foi escrito entre os séculos 1 e 2. Primeiro Enoque eu estou citando, tá, para vocês. Porém,
Outros estudiosos defendem que o escrito é muito mais anterior ao século III. O livro foi originalmente escrito em hebraico, capítulos do 1 ao 5 e 37 à página 108. E aramaico, capítulo 6 ao 36. O texto original perdeu-se como incomum em escritos daquela época. Porém, existem traduções diversas como a grega, etíope, latina, alemã, inglesa e portuguesa. O livro de 1 Enoque foi preservado totalmente na versão etíope e possui diversos manuscritos. Então aqui, para sintetizar para você, nós vamos agora apresentar 1 Enoque, aproximadamente ali, segundo século antes de Jesus, antes de Paulo, antes de Pedro. Vamos ver o que cita Enoque? No Novo Testamento encontramos passagens referentes aos espíritos em prisão, que fazem conexão com o livro dos vigilantes. Os textos encontram-se nas cartas escritas por Pedro e narram a punição dos sentinelas, a descida de Jesus ao Tártaro, que Pedro cita, para pregar aos espíritos em prisão. E aqui está a citação. Ora, se Deus não poupou anjos como pecaram antes, precipitando aos infernos, Tártaro, como eu tinha apresentado para vocês. Então, segundo Pedro, da onde que Pedro bebeu a fonte? Enoque. O fragmento nos mostra a consciência que o apóstolo Pedro tinha sobre o pecado de anjos. Mas essa passagem de pecado dos anjos está descrito no Antigo Testamento? Narrando a queda dos anjos? Hein? Para que Pedro citasse uma fonte, ele deveria citar nos livros canônicos, não nos apócrifos. Então Pedro, ele sabe sobre esse pecado através de livros apócrifos. E a sua punição em forma de aprisionamento. Pedro diz que eles foram aprisionados no Tártaro. Ok? A mesma ideia ocorre em 1 Enoque 9:15. Lá é dito que os vigilantes foram amarrados debaixo da terra, Tártaro, antes que o dilúvio viesse sobre ela. Peraí, então não é inspiração do Espírito Santo, de Jesus, de Deus? Não. Pedro bebe de Enoque. Já havia escritos antes referente a isso? Já. Mas o crente aqui vai negar até o inferno, né? Não, é revelação. A Bíblia é revelação do Espírito Santo de Deus. Balela. Vamos para a segunda? Também aparece no texto de 1 Enoque 22, 1 Pedro 3, 18 ao 20. Tudo que eu apresentei para vocês no início, tá? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos e dos injustos. Então, o apóstolo Pedro, mais uma vez, fez alusão aos sentinelas, que foram aprisionados em trevas e, portanto, estariam sem contato com nada, como relata a 1 Enoque. Mas qual o porquê da descida de Jesus a este lugar para pregar? Certamente que Pedro não se referiu a pregar o evangelho, ok? Como Jesus ordenou em Marcos 16:15. Não se trata de um tipo de pregação para a salvação, consolo ou edificação dos vigilantes, mas a testificação de uma vitória, o anúncio de uma conquista. A ideia do texto é que até mesmo as criaturas que estão em uma dimensão de isolamento total, o triunfo de Jesus foi anunciado. Ou seja, todas as criaturas de todas as dimensões souberam da vitória. As que estão no céu e as que estão na terra, e também as que estão debaixo da terra. Então o que você percebe? Que a citação aqui de Pedro não provém de inspiração divina, não inspiração do Espírito Santo, de Deus, de nada. Simplesmente Pedro está recitando uma literatura pela qual ele já bebia, pela qual ele já conhecia, ele já tinha entendimento. Ele está, nada mais, nada menos, pregando uma teologia enoquiana. Da onde ele tirou essa informação? De Enoque. Peraí, mas por que Enoque não está na sua Bíblia?
Ah, porque Enoque contém algumas palavras ali que os pais da igreja, os padres católicos, eles acharam por bem não colocar Enoque. Pega mal, né? Então, mas toda a informação ali, mas os crentes não falam que Enoque andou com Deus, Enoque via Deus cara a cara, conversava com ele e até foi arrebatado. Se o cara foi arrebatado, se o cara via Deus, tinha contato com Deus, Deus falava com ele, ele viu os sentinelas, os anjos, tudo mais, passeava pelo paraíso, ele viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele viu a árvore da vida, ele viu outras dimensões. E aí os crentes rejeitam a carta de Enoque. E as citações que estão no Novo Testamento, a maioria delas, principalmente o livro de Apocalipse, ela provém de Enoque. Então quer dizer que não é inspiração pelo Espírito Santo? Ou é uma construção de outra história que já havia nos tempos anteriores? Aí pegou mal, né? Porque várias passagens, por exemplo, só aqui eu vou mostrar 4 para vocês, tá? 4. Porque isso daqui que eu tô fazendo leva tempo. E vai ter muita gente aqui no chat reclamando do tempo do vídeo. Mas é estudo. Não quer assistir? Vaza. Não quer aprender? Vaza. Não tô fazendo videozinho para agradar ninguém. Tô fazendo vídeos para ensinar como o teu livro sagrado foi montado. Então eles beberam de Deus, do Espírito Santo? Não, beberam de fontes que vocês falam que não é inspirado pelo Espírito Santo. Pega mal, né? Então vamos para mais? Primeira jornada de Enoque, capítulo 17, eu mostro fonte aqui, tá? 19. Olha só, no Novo Testamento existe um texto paulino em que uma crítica aos falsos apóstolos, Paulo utiliza-se da metamorfose do diabo para construir o seu argumento, tá? Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, que eu apresentei para vocês, 11, do 13 ao 14. Possivelmente, ao falar que Satanás pode transfigurar em anjo de luz, Paulo tinha em mente o livro dos vigilantes. No texto de Enoque 18:16, encontramos uma referência ao ano secreto, apontando para o dia do juízo, no qual as estrelas, os anjos, que estão amarradas, serão julgadas por seu crime. Então, todo o contexto de julgamento, de espíritos malignos, anjo caído, julgamento final, tudo isso que você tem no Novo Testamento, nada é inspirado por Espírito Santo. São tudo adaptações enoquianas, tudo adaptações egípcias. Inanna, que desceu no submundo dos mortos, também ressuscitou no 3º dia. Então, o que você percebe no Novo Testamento? A influência de outras religiões banhando aquele território ali, e pessoas escrevendo a sua linha de pensamento e suas crenças, que depois isso foi juntado e virou um livro normativo chamado Bíblia. Mas esse livro, considerado inspirado pelo Espírito Santo, não tem inspiração nenhuma e também não é sagrado, coisa nenhuma. Sabe por que não é sagrado? Sabe por que não é sagrado? Porque se eu fizesse isso daqui de errado com este livro, este que é sagrado, o livro, eu seria punido pelo proprietário dele, que vocês dizem que é Deus. Se eu ofendesse, se eu xingasse, se eu rasgasse qualquer página dessa Bíblia na frente de vocês, automaticamente esse Deus, que é dono desse livro sagrado, deveria automaticamente me punir por essa transgressão. Será que isso realmente acontece? Olha só. Ao vivo. É sagrado? É sagrado? Sim ou não? Responda aí pra mim. Você que é crente. É sagrado ou não? Ó. O que tá escrito aqui? Bíblia do Pregador Pentecostal, tá? Tá bem judiadinha já. Paguei caro nessa Bíblia aqui. Tem teologia. Bem judiadinha. De tanto estudar. É sagrado? Será? Um livro todo deturpado. Olha eu aqui, ó, falando mal da sua Bíblia.
cheio de incoerência, cheio de mentiras, cheio de deturpações. Um livro que foi montado em conceito de outras pessoas. Vocês chamam isso aqui de sagrado? Cadê a punição do seu Deus? Eu estou falando tudo isso aqui desse livro sagrado dele. Lembrando vocês aqui, tá? Eu paguei, tá? É meu. É meu. Se eu quiser, não tô vilipendiano, não. É meu. Se eu quiser rasgar esse livro aqui na frente de vocês, que eu rasgo. Porque o canal é privado, é meu. O canal é meu. A Bíblia eu paguei. É minha. É um livro como qualquer outro. É meu. Eu faço o que eu quiser. Então, meus queridos, isso aqui que eu fiz... Ah, Fernando, você tá passando os limites. Não. Esse aqui que eu fiz é uma demonstração para vocês que esse livro é como um livro qualquer. Esse livro não tem função, não tem finalidade, não tem nada. Só cai na mente do crente idiotizado um abstratismo que esse livro é sagrado. Se fosse, eu teria sido fulminado neste momento por esse Deus, pelo Espírito Santo. Eu cairia aqui morto. Mas não. Continua-se o vídeo. Prossiga com o vídeo. E vamos agora, como eu já apresentei para vocês, que Pedro, Paulo e tantos outros, e tem no Novo Testamento ainda, Jesus, por exemplo, citando Enoque. João citando Enoque. Tá? Só que aí vai estender muito mais o vídeo, então. Vamos pro próximo? O último agora? Ó, então Paulo vai citar o quê? Assumindo muitas formas, fizeram com que os homens se desviassem e errassem. Assim eles sacrificavam aos demônios, como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento. Então toda essa concepção que você tem de julgamento final, que os anjos serão julgados, que as pessoas que não aceitaram a Cristo serão julgados, tudo isso daí não provém de inspiração divina do autor. Ó, no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados até que sejam consumidos. 1 Enoque 19:2. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que os cristãos julgarão os anjos. O texto encontra-se em 1 Coríntios 6:3. Não sabeis que havemos de julgar aquilo lá que eu já li para vocês, ok? Tomando como base o texto de 1 Enoque, né? Como eu já apresentei para vocês, de 2º ao 3º século antes de Jesus, antes de Paulo, antes de Pedro, afirmamos que, no pensamento paulino, o motivo pelo qual os cristãos julgarão seres angelicais, os anjos caídos, dar-se-á em virtude dos fatos deles terem sido instrumento de distanciamento da verdade e da adoração, ok? Que deve ser oferecido ao único e verdadeiro Deus. Ou seja, eles ensinaram que os seres humanos podiam dividir a glória de Deus com outros deuses, que seriam eles, seriam os anjos. Bem como foram responsáveis em levar os homens a atrair severas sentenças de Deus por causa dos pecados que aprenderam e passaram a praticar. Então a história de 1 Enoque é que os anjos ensinaram os seres humanos a outras práticas de encantamento e tantas outras coisas mais, e desviaram eles da adoração do único Deus. E fora a construção que esses seres angelicais deitaram com as mulheres. Exatamente. Da onde que veio essa história dos gigantes lá, descrito lá no livro de Gênesis? 1 Enoque. Toda essa construção teológica. Agora, quem vem primeiro? Gênesis ou Enoque? Há uma briga teológica aí, ninguém bate o martelo. Se um bebeu da fonte do outro, quem veio anterior ao outro, ou se já havia mitologias anteriores pela qual Gênesis bebe da fonte. Gênesis, o livro de Gênesis, o escritor não é Moisés, tá? Bebe de fontes que fala sobre isso aí, e que Enoque também bebe de fontes, porque fontes muito anteriores, por exemplo, o zoroastrismo, já falava sobre julgamento final, já falava sobre um messianismo, já falava sobre um mestre da justiça, já falava de tantas outras coisas mais, muito mais anterior a Enoque, que é próximo ali dos apóstolos de Jesus, tudo mais, desses personagens construídos que está no Novo Testamento. Então,
Tudo que você tem hoje sobre o julgamento final, tudo que eu apresentei, que descida no submundo dos mortos, pregar aos espíritos, o julgamento que nós julgaremos, nós não, né? Eles lá, no contexto da Bíblia. A teologia que eles vendiam lá pro povo e fazia o povo acreditar é que os seres humanos iriam julgar os anjos. Mas isso aí é inspirado pelo Espírito Santo ou provém de um livro apócrifo que os cristãos rejeitam assim? Cara, eles detestam. Se você começar a pregar Enoque para eles, você falou assim, não, mas não é inspirado pelo Espírito Santo porque contém muita mitologia. É, mas o seu Novo Testamento não está assim de mitologia? Transformar água em vinho? Surfista andar aí sobre as águas? Sem prancha? Ascender aos céus? Descer ao submundo dos mortos? Isso aí não é mitologia? Não é fábulas? Não é mitos? Não é lendas? Não? É você dar na minha cara e me chamar de idiota, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, vai ter muito mais, viu? Deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.